Olá a todas e a todos, estamos começando mais uma edição do nosso programa Pé na África, aqui pela TV Mundi. E como sempre nós trazemos um grande convidado aqui no nosso quadro Afro do Dia, para engrandecer um pouco mais sobre as culturas referentes, as questões referentes à cultura negra. E hoje nós estamos tendo uma grande honra de receber em nosso estúdio um grande especialista e que vive isso integralmente, de corpo e alma, dentro das religiões que têm origem africana, né? As religiões, segmentos religiosos que vieram da África, se desenvolveram aqui, que estão espalhados em alguns lugares do mundo, e hoje nós vamos especificamente falar do candomblé. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio um dos maiores e mais respeitados babalorixás do Brasil, que é o pai Toninho de Xangô. Ok, bom dia, é um prazer muito grande estar aqui na TV Mundo para falar de uma religião, como eu falo sempre nas minhas entrevistas e programas, falar de uma religião que é muito massacrada, que é uma religião, né, sofrida, que foi trazida pelos africanos, pelos negros, quando foram, né, lá pego e trazido para o Brasil nos porões de navio, com todo aquele sofrimento. E aqui no Brasil eles desenvolveram a sua religião, que o caso é o candomblé. Né? Pai, eu tenho uma dúvida que, na verdade, muitas pessoas têm, que a gente podia aproveitar a presença do senhor para explicar essa diferença entre candomblé e umbanda. Olha, é uma diferença tremenda. Ela só não tem muita diferença no transe, na manifestação, na maneira de incorporar a entidade ou o transe ou a coisa em si. O candomblé é uma religião de origem africana que existe há 9.700 anos, é a religião mais velha do mundo, é o candomblé, e a umbanda não, surgiu há 200, 300 anos atrás, quer dizer que é um bebê perto do candomblé. Okay. Né? Essa é a grande diferença. E fora disso, a gente fala em urubá. Né? As nossas cantigas é em urubá, é em africano. Né? Como o candomblé, ele se difunde em várias partes de África, ou da África. Quer dizer, existem lugares na África que se é Queto, que é a nação que eu toco. Né? O meu dialeto é nigeriano mesmo, que é o Queto. Certo. Agora existe o Fon, existe a Angola, né? O Congo, né? Existem vários outros tipos de linguagem. Você que é de África sabe que a África é assim. Lá uma cidade fala um dialeto, a outra fala outro, entendeu? Às vezes falam até no mesmo país falam 10 línguas ou mais. Exatamente. É isso aí. O candomblé é isso. Mas é uma religião muito rica, de uma cultura, né, espetacular, é mal compreendida. Hoje essas outras religiões que a gente não pode, vamos dizer, entrar em conflito, senão a gente vai fazer aquela guerra santa, né? Mas outras religiões aí que falam que o candomblé é uma religião do mal, do demônio, e na realidade não é nada disso, que o candomblé é uma religião do bem. É a religião da natureza, né? E a natureza não tem mal nela, a água, o vento, a terra, o fogo, né? Realmente o candomblé, os orixás nossos, é isso, porque eu digo sempre para as pessoas do programa que eu faço e tal, que não existe, vamos dizer, dentro do candomblé, esse demônio que algumas religiões querem mostrar da nossa religião. Eu queria saber onde eles foram buscar esse demônio, porque na realidade o candomblé é uma religião que foi a primeira. Os primeiros povos foram os negros, e os negros não teve Bíblia, não teve Jesus Cristo, não teve fulano de tano. O candomblé é antes de Cristo.
Então, Com na certeza. realidade, eles não inventaram. A água, eles tomavam banho, matavam sua sede, cozinhavam. Eles começaram a fazer com que a água doce se tornasse um elemento sagrado. E a água doce, eles deram o nome de Oxum, Entendi. que é a deusa da água doce. E aí começa toda E essa daí história começa dos toda a história dos orixás. orixás. Ah, que Cada um maravilha. orixá representa uma parte da natureza. Ah, tá. Vamos chegando nisso. O pai, eu queria ver com o senhor, se o senhor pudesse explicar para a gente de uma maneira rápida, o que é o Babalorixá, né? O que é o pai de santo, o que ele representa? Olha, o Babalorixá, o pai de santo, a mãe de santo, o Aialorixá, né? Cada um usa de uma forma, outro de pai, outro de mãe. Certo. Na realidade, Babalorixá e Aialorixá não é pai de santo, coisíssima nenhuma. A gente é um zelador, é um sacerdote, como um padre, como um pastor, como outro qualquer. E a gente dirige uma comunidade, a gente tem uma casa onde tem pessoas que, né, que participa, e dali a gente é um líder, como a gente dirige, zela, a gente é um zelador de orixá. Na realidade é isso. Então quer dizer que assim, para você se tornar um pai de santo, que tipo de tradições você deve seguir? Ou qualquer um que entra, ou que acompanha o candomblé? Como é que chega a ser um pai de santo? Rapidamente vou te explicar. É um Iaô, a pessoa até começa dentro do candomblé como uma biã. Uma biã é uma pessoa que ela não tem nenhum vínculo com a religião. Certo. Aí ela passa, ela faz um ebó, faz um buri, de repente ela faz o santo dela. Se inicia. Ela se inicia dentro do santo, ela fica em recluso 21 dias, 3 meses de queleu 21, e dali em diante ela perde seu cabelo, ela faz seu sacrifício ao orixá, e daí em diante vai até os 7 anos. É feitura, obrigação de 1 ano, obrigação de 3, obrigação de 7 anos. Nos 7 anos, a pessoa está apto um pouco para começar a lidar com o orixá. Porque tem muita gente, mesmo com 7 anos de santo, ela não está preparada para ser o babalorixá, porque o orixá é que escolhe a gente, não é a gente que escolhe o orixá. E nem todo mundo nasceu com o dom ou o poder de dirigir, de comandar, de zelar o orixá. E tem uma diferença muito grande. E mesmo você recebendo a sua obrigação de 7 anos, um babalorixá tem que ir na sua casa, você tem que ter 3 atabaques, você tem que ter abrido uma casa, e você tem que, a sua cadeira de babalorixá, para o babalorixá chegar na sua casa, cantar a cantiga certa, lhe sentar na cadeira como babalorixá, para daí em diante você começar a tocar a sua casa de candomblé. Porque não é simplesmente dar uma obrigação de 7 anos, estou pronto para ser babalorixá. Não, Mas isso. é engraçado, isso aqui tem tudo a ver com o segmento de tradições orais, porque você não tem uma formação, né? Você não tem uma faculdade, você não tem... como se estabelece isso? Se isso é passado oralmente na cultura, como nas tradições básicas... Quando a gente fala, eu digo tradição oral é uma coisa muito séria, porque na verdade quando a gente começa a ser educado em casa, a gente não começa a ser educado com os livros. Com os livros, as coisas que mais valem na nossa educação, as primeiras palavras que a gente ouviu dos nossos pais, que ouviram dos avós, elas não estão escritas nos livros. E a gente segue isso, é uma coisa que influencia muito a nossa vida. Porque as pessoas deturpam um pouco isso, acham que a questão das tradições orais africanas é uma questão um pouco banal, não. Mas na verdade é muito sério. É uma coisa muito séria. Todo mundo segue a parte isso, na oral, verdade. porque o africano da Nigéria, vamos dizer, realmente do fundo da África, da cidade de Oió, que é a cidade de Xangô, de Alafim, outros lugares da África, quando nasce um bebê, e naquela hora eles já vão saber pela data, pelo horário, qual é o orixá, qual é o Odu, o que é que essa criança precisa fazer para ela ter boa sorte na vida. Ok. Entendeu? É uma coisa muito séria. Dali em diante, os pais vão ensinando, eles vão aprendendo alguma palavra, como, vamos dizer, se dirigir a um babalorixá, como pedir a benção, qual é o respeito. Então, na realidade, é uma coisa muito séria.
Só que a gente tem mais formação do que um universitário, porque a gente passa 7 anos ou mais para depois se tornar um babalorixá. É uma coisa muito séria. Só não é mais sério porque os nossos governantes, os nossos políticos, as pessoas não respeitam e a gente fica como filho daquilo que eu digo sempre, sem pai e sem mãe. Né? É isso aí. Na verdade, é muito engraçado essa analogia que o pai Toninho de Xangô está fazendo, sem pai e sem mãe. Porque a questão do negro no Brasil, como as pessoas sabem a origem da parte europeia, mas quando se fala da origem da parte africana, ninguém comenta, os brasileiros não têm nomes africanos, ou seja, a parte da história africana ela foi colocada de lado, foi ignorada, né? Parece, é como se a nossa história tivesse começado começou com a escravidão, sendo que, por exemplo, o senhor está há 45 anos numa religião que, na verdade, é a religião uma das primeiras, né? Foi a primeira. Foi a primeira. Então, assim, é engraçado esse sem pai nem mãe que costuma deixar a gente, porque, na verdade, nós temos um berço muito bem a gente tem focado, um berço, né? A gente tem raiz, a gente tem essência, né? Na realidade, depois que foi povoado o mundo, né? Propagou o ser humano, foi que entrou nesse berço, que era o berço africano, onde tinha rei, rainha, príncipes e príncipes, e que foi trazido, né, para o Brasil, para a Índia, né? Para você ver esse lugar das pirâmides, que é Egito. No Egito, você vê, aquela coisa de mumificar as múmias. Foi os africanos que ensinaram com as ervas. Com certeza. Entendeu? Então toda a sabedoria está com os africanos. Não, a primeira medicina comprovadamente é de africanos. Exatamente. Eu já falei com o pai Toninho que ele vai ter que voltar mais vezes, porque não tem jeito, mesmo porque é uma cultura realmente mais do que milenar, né? Foi o berço. Né? Eu estou vendo que assim, o pai Toninho tem vários empreendimentos que ele mesmo banca na luta de manter a cultura africana, a cultura do candomblé. Você tem revista, DVDs? Eu tenho revista, só pra gente encerrar eu tenho o assunto, jornal como é que é isso? Chamado Mundo Místico dos Orixá, que é distribuído em todas as casas esotéricas gratuitamente. Tem a revista Mundo Místico dos Orixá, tem DVD, tem CD, tem livros escritos, né? Um livro de Exu, outro de Ogum. Eu tenho várias coisas que eu procuro colocar na mão das pessoas, para as pessoas terem um pouco de noção do que é a minha religião, tá entendendo? E muita gente dentro da religião tem vergonha de dizer que é do candomblé. Mas o candomblé faz a diferença no Brasil, porque você sabe, nosso Brasil é um país feito com 60% de negro. Com certeza. Né? E os negros estão perdendo a noção da vida, que está caindo em algumas religiões, e até pembando a nossa religião, jogando a nossa religião no chão, porque isso é uma vergonha. Porque é uma coisa milenar, antiga, de berço, e que está por aí. Pai, eu vou agradecer muito, muito profundamente a sua presença, que eu acho que trouxe um axé enorme para o nosso programa, para eu sou um homem de axé, eu sou um homem, assim, vamos dizer, de estrela, porque eu tenho um Odu chamado Obará. Eu sou um homem próspero. Aonde eu ponho a mão, geralmente nasce ouro. Né? Mas não é, que eu faço tudo com muito amor, com muito carinho. E eu quero agradecer a você, ao programa, né? A esse canal de TV, sabe, que está dando a oportunidade para a gente falar um pouco do candomblé. E eu peço a vocês que continuem insistindo, porque dentro do candomblé existe muita informação que o povo precisa saber. Com certeza. A gente vai continuar juntos, a gente vai manter as nossas alianças, né? Para quem quiser mais contatos e saber a respeito do trabalho que o pai Toninho vem fazendo há 45 anos, tem o site www.paitoninhodexangô.com.br. Então vamos pedir um pequeno intervalo e voltamos com mais assuntos do Pé na África. Beijo, até breve.